madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo, ao meio-dia e às 3 da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça. Disse-lhes: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. O patrão então lhes falou: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora apenas, e tu se igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Palavra da salvação. Com que facilidade, filhos e filhas, Deus critica Noé por sua forma de agir, como se criticá-lo pudéssemos. Esta insatisfação e incompreensão humanas datam já do Antigo Testamento. Basta ver o que ouvimos hoje dos lábios do profeta Isaías. Ele fala em nome de Deus. Diz ele: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Vós que sois ímpios, abandonai esse vosso caminho. E vós, homens maus, perversos, corrigi a vossa conduta, afastai-vos do mal, porque os meus caminhos estão tão acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos tão acima dos vossos pensamentos, quanto o céu está acima da terra. E parecemos não compreender isso, filhos e filhas. Parecemos sempre indagar os motivos de Deus, motivos por meio dos quais Ele age desse ou daquele outro modo, contrariando, quem sabe, a nossa vontade particular, a nossa vontade própria. Mas por que nós agimos assim? Por que comparamos as pessoas conosco? E quando essa comparação se dá,
dizemos Deus está sendo injusto conosco, porque privilegiando aqueles que méritos não têm e deixando-nos no prejuízo. Bem nós, que estamos ali com Deus, fazendo-lhe as vontades, rezando todo o tempo, praticando a justiça, mas será que Deus se esquece de nós? Será que essa nossa atitude não se dá porque queremos um tratamento privilegiado? Basta ver o que acontece na parábola hoje contada por Jesus. Aqueles que foram contratados primeiro e trabalharam o dia inteiro, insurgiram-se contra o patrão, porque ele pagou ele o mesmo àqueles que trabalharam uma única hora no dia. E o que eles disseram ao patrão? Tu estás nos igualando a estes que trabalharam uma hora somente. Tu os igualaste a nós, que ficamos o dia inteiro sob esse sol tórrido e trabalhamos sem parar. Isso não é justo. E o patrão diz: sou justo sim. Não combinamos uma moeda de prata? Paguei-lhes uma moeda de prata. Então, ide para casa. É como se, mesmo tendo sido contratados por uma moeda de prata, pensaram que receberiam mais, porque aqueles que trabalharam menos, uma moeda de prata receberam. Então certamente o Senhor será mais generoso e justo conosco. Não, ele não faltou com a justiça. Fora justo, pagando o que combinara. Por que reclamamos privilégios, quando de verdade não os temos? O que há é generosidade da parte de Deus. Toda a ação de Deus é justa e boa. Por que não compreendemos isso? Podemos não compreender a ação de Deus, mas injustiça ali não há. Ao contrário, é sempre, porém, bom o nosso Deus. Trata a todos com misericórdia, com bondade, acolhe a todos. E de mais a mais, o que representa essa moeda de prata? Senão o céu àqueles que trabalharam uma vida inteira, entendamos-la como esse dia todo de trabalho junto à vinha do Senhor. Uma vida inteira gasta pelo reino garante-nos a entrada nele. Porém, e aí a nossa incompreensão, infundada, claro, quando Deus estende a salvação aos últimos, entendamos-los como sendo os pagãos, ele não prejudica os primeiros, o povo eleito seu. Quando Deus aceita no seu reino o céu, aqueles homens que viveram no pecado e se converteram já em idade avançada, ele não está sendo injusto com os que viveram uma vida inteira na inocência. Claro que isso não significa que Deus está entoando uma ode aos incolentes e aos preguiçosos, enaltecendo a atitude de quem foi relapso e pecador a vida inteira. Não. O que Jesus está nos mostrando é que a vida é breve, e dada a sua brevidade, corramos para pagar a dívida que temos com todos, a dívida do amor. Corramos para saldar essa dívida que temos para com o irmão e a irmã, amando-os irrestritamente, incondicionalmente, fazendo-lhes o bem, rezando por sua conversão, trabalhando para que sua vida
seja ela plena de Deus, repleta da graça, e assim todos nós chegaremos ao céu. Que alegria vivêssemos nós a sugestão e a exortação de São Paulo. Ele fala aos filipenses, mas fala também a nós: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Isso significa: vivei à altura do Evangelho do Senhor e não à baixeza dos vossos instintos. Os nossos instintos, as nossas paixões não são boas nem más em si mesmas. Dependerão dos objetos para os quais estas nossas paixões se inclinam. Se se põem para coisas boas, estas paixões serão boas. Se para coisas más, estas paixões serão más. Logo, todo esse elan, esse entusiasmo que temos por umas coisas e não por outras, hão de revelar o nosso real desejo de abraçar o que presta ou de abraçar o que não presta, rejeitar o que não é querido por Deus, aquilo que Ele reprova, ou rejeitar a sua graça, o seu amor, preferindo o pecado ao céu. Domemos estas nossas paixões, estes nossos ímpetos, adestremos a nossa vontade para que coincida com a vontade de Deus e não a satisfação imediata que buscamos em coisas fúteis, tão efêmeras, tão passageiras, tão voláteis, quando de verdade é o reino dos céus que permanece. Nele ancoremos o nosso coração, porque não passando, permanecendo Deus, permaneceremos com Ele. Se ancorados os nossos corações nessas futilidades, também passaremos e perderemos o céu. Até que ponto nós estamos dispostos a lutar pela vida? Até que ponto está o nosso país, à semelhança de outras nações, na iminência de descriminalizar o aborto, de torná-lo legal até o 12º mês de gestação? Como pode, queridos? Como podemos agir assim e isso permitir? Aquele que na floresta, na mata ou mesmo na cidade desfaz um ninho de pássaros, matando os filhotes, porque pretende aquela árvore para si, para um projeto seu, comete um crime ambiental e é inafiançável. Mas daí a matar um inocente, ainda do ventre de sua mãe, isso é permitido? Como podemos ser tão indiferentes à vida humana? Como? Uma vez concebido aquele ser, ele já tem vida, e os pais não são mais seus proprietários, são seus cuidadores. Não são mais aqueles embriões propriedade dos pais, nunca foram. Estão sob a proteção dos pais. Deveríamos sim ter políticas públicas tais que cuidassem do emocional, da educação sexual das pessoas, para que então a vida fosse gerada e respeitada, como há de ser, quando também respeito por ela não temos, ou alguns tratam-na como mero estorvo. O Santo Padre Papa Francisco fizera a pergunta: então, porque eu tenho um problema com alguém, mando matá-lo?
Então é certo contratar um matador para eliminar um problema que me aflige? Ou nós respeitamos a Bíblia, valorizamos, ou não demorará muito, tudo mais será desrespeitado por nós, como já vem acontecendo. Lembremos-nos do Senhor, do patrão. Ele vai contratando ao longo do dia. Podemos estar já às 5 da tarde, completamente desocupados, sem fazer nada que valoroso seja. Ao contrário, omissos diante de tanto trabalho que há. Mas chamando-nos o Senhor, estejamos atentos. Larguemos a nossa desídia, a nossa preguiça, a nossa ociosidade e caminhemos para a vinha sua e trabalhemos com honestidade, favorecendo a vida desde a sua concepção até o seu declínio e morte naturais. Para encerrar, quem não se lembra aqui daquela cena de Maria visitando Isabel? O feto que está no coração de Isabel se alegra ao perceber a presença do embrião ainda, no ventre de Maria. Não é vida? Não se tornaram sensíveis à presença um do outro? Como podemos desprezar a vida e ainda querer julgar a Deus, dizendo não ser injusto naquela atitude, porque não foi condescendente conosco, ou bem mais generoso e misericordioso com a nossa família? Como podemos querer circunscrever a Deus aos nossos espaços, à nossa lógica humana, que decide o que é justiça, o que não é, o que é bom, o que é ruim? Ou melhoramos a nossa conduta, colocando-a ao dispor da vida e do reino dos céus, ou todos passaremos e amanhã já não mais seremos lembrados, nem por Deus.